Doutor, vamos fazer umas perguntinhas aqui para você. Ok. A Vibrolipo e a Lipo HD são a mesma cirurgia? Não, a Vibrolipo, ela consiste em retirar as gorduras localizadas com um aparelho que pode ser à base de energia mecânica ou energia elétrica. Então, são cânulas confeccionadas que se encaixam num outro aparelho e que, através de um aparelho gerador de energia elétrica ou mecânica, fazem com que essa cânula vibre em movimentos helicoidais, quebrando as células de gordura com mais facilidade e retirando com o menor trauma possível. Isso faz com que a cirurgia seja um pouco menos traumática, com mais produção de colágeno, um pouco menos invasiva. Então, às vezes, acham a Vibrolipo é muito menos invasiva do que a lipo convencional. É menos invasiva por esse trauma ser menor, porém, em alguns casos, ela se assemelha um pouco à lipo convencional. Mas realmente a tecnologia veio para ficar. Então, essa Vibrolipo para o cirurgião é muito mais cômoda e para o paciente a gente tem notado que o pós-operatório geralmente é mais tranquilo, né? Agora, a lipo de alta definição é uma lipo que está cada vez mais ganhando mercado. Eu era mais reticente com relação à lipo de alta definição, pois acreditava que as fibroses poderiam ser muito intensas. Realmente existe essa possibilidade, mas cirurgiões gabaritados, que conheçam a técnica, que estudem a técnica, que façam com que ela se torne minimamente invasiva, podem ter resultados muito satisfatórios e agradar aos nossos pacientes. Então, o conhecimento contínuo dessas técnicas e o estudo contínuo, minimizando os traumas, facilitam muito o resultado dessa cirurgia. Então, a lipo HD nada mais é do que uma lipo onde se definem as musculaturas de abdômen, do dorso, do braço e algumas vezes até das coxas. Então, se marcam as linhas de definição de separação muscular, né, que se chamam de intersecções tendíneas. Então, podem ser usados diversos aparelhos para realizar a lipo de alta definição. Dentre eles, a Vibrolipo, o Vaser e o aparelho chamado J-Plasma, que hoje é o mais moderno de todos, tem um custo elevadíssimo e promete trazer bons benefícios. Então, nós temos realizado a Vibrolipo a lipo de alta definição com o Vibrolipo. Em alguns casos também temos usado o Vaser, né? Então, a gente ainda não conhece a tecnologia usando o J-Plasma. O que acontece é que se marcam essas intersecções tendíneas, mantendo um pouco de tecido gorduroso na musculatura, que vão simular um músculo mais bem definido, né? Então, isso, claro, você deve conversar bem com o seu cirurgião para que ele te explique melhor. É muito mais complexo do que a gente imagina, mas a gente já tem visto ótimos resultados e acreditamos que é uma tecnologia que veio para ficar, é uma cirurgia que veio para ficar e todo cirurgião deve se conscientizar que é uma cirurgia que muita gente fez muito marketing a respeito disso em todos os países do mundo. Colômbia é o país principal onde se iniciou com o Dr. Alfredo Royos, a sumidade mundial hoje, e que desenvolveu essa técnica com muita perfeição e tem ensinado a todo mundo sem critérios de distinção de países, mas a Colômbia hoje é um país referência na lipo de alta definição. O Brasil está começando, nós estamos começando, então uma tecnologia ainda que vai se desenvolver muito e os cirurgiões brasileiros que têm alta capacidade de operar, acredito que todos vão desenvolver essa técnica com muita eficácia, sabedoria, mas podendo explicar para os seus pacientes as diferenças, as dificuldades dessa técnica e os benefícios que ela pode trazer.
Doutor, em quais casos a lipo HD é mais indicada? Geralmente a lipo HD referente a sexo, ela é mais indicada no sexo masculino por ter uma musculatura mais desenvolta, com linhas de definição também mais desenvolvidas. Então, nos homens, temos melhores indicações de lipo HD, que significa em inglês High Definition, que é alta definição, né? Nas mulheres, a gente chama até de lipo HD, mas na realidade o que a gente faz é uma lipo de média ou baixa definição, que foram termos usados depois por alguns cirurgiões para dizer que a gente deve fazer uma marcação muscular, porém muito suave, muito leve e que seja absolutamente natural, até prevendo fibroses mais intensas no futuro, né? Então é indicada principalmente em homem, mas em mulheres que já têm uma bela definição muscular, que praticam bastante academia, nelas pode-se realizar essa lipo de alta definição. Em mulheres com o IMC, que é o índice de massa corporal, menor que 27, 27,5, em alguns casos consideram 28, a gente acredita que a lipo de média definição ou de definição suave seja melhor indicada, tá? Então, homens e mulheres bem definidas que praticam exercício e têm uma musculatura mais desenvolta, acredito que seja a melhor indicação. É possível engravidar após uma lipo HD? É possível engravidar após qualquer cirurgia plástica, porém, deve-se saber que você vai perder o resultado, ou grande parte desse resultado. Mas, especificamente na lipo HD, por ter essas zonas de que você retira toda a gordura daquelas regiões chamadas intersecções tendíneas ou tendinosas, são áreas onde existe uma aderência muito importante da pele nessas intersecções, que são geralmente estruturas fibrosas, mais endurecidas. Então, se você engravida após essa cirurgia, é mais comum você ter alguns problemas referentes a fibroses, aderências e irregularidades de contorno corporal. Então, pode-se engravidar sem problema, o bebê vai nascer sem nenhum problema, de acordo com peculiaridades pessoais de cada mãe, porém, atrapalha com certeza o resultado final da cirurgia, e isso pode levar a algum retoque que o cirurgião eventualmente precise fazer depois dessa gravidez, porém já dificultando bastante o trabalho do cirurgião. Então, lipo HD, sugiro que quem vai fazer não fale para o seu médico, para ele saber que pode ter esse problema futuro com relação à parte anatômica de fibrose, não um problema com relação à criança, gestação, que por sinal devemos parabenizar todas as mães, porque cuidar de uma criança realmente é algo especial, tanto para a mãe como para o pai. Então eu sugiro que não quer ter mais filho, uma lipo HD seria uma opção muito boa. Quer ter filho, mas a longo prazo, eu acho que você pode fazer essa lipo HD informando seu cirurgião, talvez para ele fazer uma lipo com uma definição mais suave ou leve, né? Que é no caso das mulheres, como eu disse, as melhores indicações são lipo de média definição ou de baixa definição. Doutor, é possível malhar a academia após alguns dias da lipo HD? É possível, lipoaspiração convencional, vibrolipo, lipo de alta definição, qualquer tipo de lipoaspiração, você com 10, 15, 20 dias, dependendo da sensibilidade de cada paciente, pode-se realizar exercício físico sem problema nenhum. E a lipo HD não é uma exceção, pode acontecer isso também, sem problemas. A lipo HD faz perder peso? Boa pergunta, porém a lipo HD não foi destinada a pessoas que querem perder peso, assim como qualquer tipo de lipoaspiração. Lipoaspiração, o ideal, ela foi feita para perda de gordura localizada, né?
Então, aquelas gordurinhas que você não consegue perder na academia. Porém, a gente sabe que, de acordo com a dificuldade de cada pessoa, de cada paciente, problemas no trabalho, familiares, então é difícil. Hoje, a perda de peso é uma coisa muito complicada, principalmente porque a indústria alimentícia no mundo está se tornando cada vez mais ineficiente. O pessoal quer baratear o custo desses alimentos e acaba colocando produtos industrializados com muito teor de glúten, o que atrapalha muito o cuidado com a saúde, com o peso. Então isso tem que se cuidar muito. Então a Lipo HD não foi feita para perder peso, obviamente, foi feita para melhorar os contornos musculares, definição muscular, que aparente ter a sua musculatura mais bem definida, mais bem projetada, mais bem aparente, mas não foi feita para perder peso, pessoal. Nem a Lipo HD, nem outro tipo de lipo. A lipo foi feita para dar mais contorno corporal, inclusive a Lipo HD, porém a Lipo HD estimula um pouquinho o aparecimento dessa musculatura através da marcação das linhas tendinosas, de intersecções tendinosas e projeção da musculatura através de uma camada fina de gordura que possa ficar em cima desses músculos.